Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos novamente às Emoções Conversáveis, à série Psicologia Emocional. Vamos dar início à terceira temporada, já vamos na terceira temporada, é incrível como o tempo passa. Hoje, para iniciar esta nova temporada, temos aqui uma ilustre convidada, Vilânia Costa, que passa a apresentar. Bem-vinda, Vilânia. Vilânia é brasileira, reside em Lisboa, Portugal, é psicóloga clínica, graduada pela Universidade de Fortaleza, Unifor, com formação em Fenomenologia e Existencialismo, é gestalt terapeuta pelo Grupo Gestáltico de Fortaleza, no Ceará, Brasil, e é membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É psicóloga, coach pela Academia do Psicólogo, acreditada também pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Ao longo do seu percurso profissional, tem trabalhado com jovens, adultos e idosos em contextos muito diferenciados ou diversificados, incluindo intervenções psicológicas individuais e de grupo no espaço clínico e hospitalar. Atua no restabelecimento da humanidade perdida. Olhem que tema tão interessante, e bem estamos a precisar agora. Com ênfase no resgate da dinâmica emocional e nas questões referentes à integração do ser. Vou apresentar assim muito brevemente o nosso tema e depois vamos começar aqui este diálogo. Em tempos sombrios como os que vivemos, o pior que podemos permitir é que nos apaguem a luz que nos habita e que nos calem a voz. É urgente resgatar a sensibilidade. Bem-vinda, Vilânia. Olá a todos. Não sei que horas vocês vão ouvir esta gravação, mas bom dia para quem é dia, boa tarde para quem é tarde, boa noite para quem é noite. Esse tema é muito importante, é muito, de um certo modo, pessoal, né? E vai ser um prazer dialogar com você, Vitor, trazer aqui algumas das minhas percepções, de minhas experiências, né? Enfim, poder trazer um pouco sobre o meu olhar, né? A respeito do que é essa humanidade, essa sensibilidade, parafraseando sempre autores, pessoas, mestres, colegas, que faz sentido para mim e que, diante dessa eterna formação que nós psicólogos temos que empreitar, né, a gente vai encontrando aí no caminho, na travessia, mestres e pessoas que realmente fazem morada no nosso coração e que norteiam a nossa prática. E que empreitada é esta, não é? Esta de sermos terapeutas, psicoterapeutas, e de não nos esquecermos de ser gente, não é? E de não nos esquecermos de ser gente. Olha, então, o que é que poderemos entender por sensibilidade? E que compreensão de sensibilidade é que trazes para aqui, para podermos dialogar, pensar e instigar também quem nos possa estar a ver e ouvir? O que entendes? De antemão, eu queria falar de uma sensibilidade preservada, que eu acredito que é algo que vem com a gente, assim, né? Desde lá do início da nossa vida, né? E essa sensibilidade preservada tem a ver com essa possibilidade de sermos tocados pelo mundo e estar disponível para as relações e para as experiências, no sentido daquilo que nos chegam, que tem muito de facticidade, de algo que não controlamos, de situações, né? E que às vezes nos atravessa. Então, essa sensibilidade preservada nos dá a possibilidade de sermos tocados por isso. Pela minha relação com o Vitor, por esse momento aqui agora, pelas minhas relações de modo geral, pelos acontecimentos no mundo, pelos acontecimentos no nosso mundo, que a gente às vezes separa, né? Mas sim, é no mundo e no meu, porque tem a ver com o meu campo, com as minhas relações, com questões de ordem familiar e também dessa constituição de si ao longo desse caminho, do como significamos a vida, enfim, essa permissão para sermos tocados
e tocar o outro. Podemos entender esse espaço de entre, é um espaço quase como um entre o mundo interno e o mundo externo, é um espaço de fronteira. Já foste, tu és gestalt terapeuta de formação, já foste falando aí alguns conceitos que são importantes, e cá em Portugal a gestalt terapia ainda não é tão conhecida, e falaste aí em campo. O que é que vocês entendem por campo? E acho que o campo tem a ver com isto também que estamos aqui a falar, de tocar e ser tocado e ser premiado por tudo o que nos envolve, não é? Quer interna, quer externamente. O que Sim. é que vocês A entendem? gestalt-terapia é uma abordagem que tem seus pressupostos epistemológicos fundados, né? Que a sustentam, né? A partir da psicologia da Gestalt, da teoria de campo, da teoria organísmica, da teoria holística, do humanismo, do existencialismo, da fenomenologia, das filosofias orientais e dialógicas. Uhum. E entendemos o homem como esse ser relacional, esse ser que é corpo no mundo, influenciando e sendo influenciado pelos contextos e os espaços que ele habita. Então, não é eu tenho um corpo, é eu sou um corpo em correlação com tudo isso. Uhum. E a Eu gente também sou um corpo que habita o mundo, é isso? Eu sou um corpo que sente e que habita o mundo. Que é tocado e que toca. Uhum. Né? E que, por vezes, em algum momento, durante o nosso desenvolvimento, e a partir das experiências que a gente vai vivendo enquanto criança, adolescente, que são fases importantíssimas para a constituição desse eu, que não é algo fechado, né? É algo que pode ser constituído e reconstituído sempre, porque a gente também entende o ser humano como impermanência. Como Um ser em aberto. Um ser em aberto, não fechado. Em transformação, em disponibilidade, ou seja, não somos prontos. Não somos uma obra fechada. Né? Apesar de que, às vezes, a gente se define com algo, eu sou Vilânia, psicóloga, mas isso não quer dizer que isso não possa mudar em algum momento, né? E é mais um eu estou do que um sou fechado, assim, tá? E que, inclusive, a visão da Gestalt, juntamente com todos esses pressupostos, traz essa liberdade dessa autoria, da possibilidade que nós temos de responder, de escolher caminhos diversos a partir do que faz sentido para esse sujeito e que também, de alguma forma, caminha para como é que eu posso dizer, a satisfação das nossas necessidades naquele momento presente. Estar de acordo com o que a vida pede no momento. Viver a partir do lugar onde se está, a partir do que se pode, a partir do que se é, como eu costumo dizer. Com os recursos que é possível. Dentro da cultura, da condição financeira, o campo envolve isso, né? Da sociedade, do tempo, da época, do século, das condições de adoecimentos vigentes desse tempo também. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Isso é muito interessante. Cada época tem o seu próprio mal-estar, o seu próprio modo de adoecer, não é? E às vezes esquecemos disso, não é? Esquecemos, e a nossa abordagem, que eu me incluo no coletivo, né, que vem a partir dessa terceira linha dentro da psicologia, que é o humanismo, né, inclui tudo isso, né? E é uma abordagem, de um certo modo, eu gosto de usar aspas,
que busca a descrição do fenômeno, a compreensão do que está acontecendo, seja o sintoma, seja a emoção, e a gente parte do princípio de que o sintoma, a emoção, o sentimento, os afetos, né, têm suas mensagens, os seus sentidos e a sua, como é que se diz? O para que está ali, porque não é os seus propósitos, não é? Os seus propósitos. E aí, dentro dessa temática da sensibilidade, né, a gente entende que resgatar isso é possibilitar em relação, porque o gestalterapeuta, os humanistas, enfim, tem a coisa, o pressuposto da relação, do encontro, do estar com o outro, que não implica estar só com o outro, é estar com o mundo, porque esse outro vem atravessado de tudo que ele, né, está vivendo, e não está isolado do que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, não está tudo interligado. A gente também tem um senso e uma base muito da ambientalidade, como diz Jorge Ponciano no Brasil, né? Então, não tem como estar aqui e não estar sendo afetado pelo que está acontecendo ali do lado, no país vizinho, porque tudo isso faz parte do campo, né? E aí isso aí vai para outro âmbito, mas, enfim, essa coisa da energia, né, do campo organismo, de estarmos conectados com tudo e ao mesmo tempo, mas que durante um tempo, lá bem no início, foi preciso separar tudo. Corpo é uma coisa, mente é uma coisa, espírito é outra coisa, para que a gente pudesse entender. Mas depois ficou tudo fragmentado, não é? Agora estamos a recompor novamente, a costurar o que foi fragmentado. Então, pensamos o homem dessa forma. Às vezes a gente separa, mas isso não quer dizer que está separado, está tudo interligado. O meu corpo é afetado por aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, o que está acontecendo no meu contexto. Mesmo que a pessoa não tenha consciência disso. Mesmo que não haja consciência disso, né? Geralmente, aquilo que a gente não diz, não expressa, né? Nos atravessa através de sintomas, de reações, de sensações, porque, enfim, estamos todos, a todo momento, sendo afetados e afetando o mundo, a partir do que vai emergindo. Tem muitas coisas também que não emergem do nosso controle, né? São facticidades, né? O país que eu nasci, a família que eu nasci, enfim, a época que o século... São condições que estão ali à partida, mas que determinam em parte, mas que não são a condição do ser, não tem que ser a condição do ser humano, não é? Condicionam, mas não são a condição, não é aquela a minha condição. Estava-te a ouvir quando... E veio-me aquela expressão quando as coisas às vezes não se tornam conscientes, quando ficam ali por ser nomeadas, não é? Veio-me aquela expressão quando a boca cala, o corpo fala. Acho que é assim qualquer coisa. E acho que essa expressão é uma expressão muito rica, porque muitas vezes o que nós não conseguimos nomear, contar, construir uma história de sentido e significado, de algum modo, quando aquilo fica muito abafado, o nosso corpo acaba por falar, acaba por chamar a atenção, acaba por nos agitar, não é? Nos abalar. E estava aqui a pensar que talvez isto toque um pouco também um conceito que é importante para vocês. E eu não referi inicialmente a Vilânia. A Vilânia é orientadora de um dos grupos em que eu vou tendo a honra de participar, um dos grupos em gestalterapia. Está a ser um crescimento incrível, então eu também estou aqui a ser um bocadinho envolvido por tudo isto. Mas um dos conceitos que vocês abordam é o conceito daqui e agora. Uma vez, isto é um conceito que se banalizou muito, toda a gente fala no aqui e agora, mas há dias eu vi uma definição muito simples e que
e que realmente nos chama a atenção para o poder desse conceito. Aqui, corpo, agora presente. Aqui seria o corpo, este corpo, que somos nós, como falavas há pouco, agora presente. Às vezes nós esquecemos disto, que nós somos este corpo que está aqui, neste presente, que é atravessado por todos os tempos. Eu costumo dizer que é atravessado por passado, presente, futuro, não é? Mas devemos viver maioritariamente no presente, sem esquecer os outros tempos, não é? Queres-nos falar um pouco desse, se te fizer sentido, desse conceito do aqui e agora? Porque às tantas nós, psicólogos e as pessoas também mais do senso comum, banalizam muito isto. Não é? Há até aqueles livros, O Poder do Agora, é tudo agora, brincando aqui um bocadinho. Mas é algo profundo, não é? É algo... É uma capacidade, inclusive, uma das premissas, né, da relação terapêutica, a presença. A capacidade de entrar descalço no solo sagrado de alguém, que implica uma tentativa, e isso não quer dizer que a gente vai conseguir, porque somos seres de relação e sendo afetado, mas uma tentativa de colocar em suspenso, em a priori, os nossos julgamentos, nossos pré-conceitos, pré-definições a respeito do que é sofrer, do que é ansiedade, do que é, enfim, tudo que tiver aí de pressupostos sobre Ou de rótulo, não é? De rótulo, de caixas, né, e de conceitos, de julgamentos e de valores, para estar presente com aquele outro, com a situação, com o momento, aqui e agora. E para que isso nos possibilite entrar em contato com o que está acontecendo no nosso corpo, né? Que a gente usa, se empresta do conceito de awareness, que é uma awareness daquilo que está aqui presente, do como eu me sinto, do como eu me afeto, do como isso me atravessa. Do que é que eu me dou conta, não é? Muitas vezes nos toca de uma forma muito singular, porque nos toca na nossa história, né? Eu costumo dizer assim, ok, isso mexeu comigo, me tocou, me afetou, reverberou aqui em mim sentimentos, sensações, que é a história da sensibilidade, de eu estar aberto para... Mas que sentimento é esse? Que sensação é essa? Mas, para além disso, o que isso diz de mim? Né? No sentido de, por que isso me causou tanta estranheza, um incômodo, ou não, alegria, né? Ou sentimento de euforia? O que é que isso diz de mim no momento que eu sou tocado, né? E quando a gente não está presente, quando não está ali, né? Por exemplo, eu posso estar aqui pensando em quanto que eu vou ter daqui a 1 hora. Isso pode estar me nebulando aqui o meu tempo com o Vitor, né? Impedindo a minha entrega, que é justamente essa possibilidade de viver esse momento. Isso quer dizer que a gente consegue sempre, toda hora, todo curso? Não, né? Terapeutas são humanos, mas a gente está sempre nessa tentativa dessa suspensão, apesar de que isso, de forma, como é que se diz? Não acontece automaticamente. Eu estou aqui, esqueci da minha vida e vim atender. Não, não é isso, né? Mas é a disponibilidade de se abrir para a presença, para ser tocado, para ser afetado. E para receber, não é? E receber, né? Eu gostaria de completar essa fala com uma fala da Beatriz Cardella, que já esteve aqui com você, que muito me serviu para construir o que eu venho trazer aqui hoje, porque
a fala dela muito faz sentido para mim em muitas coisas, né? E aí ela diz que, às vezes, nós olhamos sem ver, ouvimos sem escutar e tocamos sem sentir. Eu acho que tem tudo a ver com essa presença, né? Porque, às vezes, eu estou aqui, mas eu não estou. Eu estou ouvindo, mas eu não estou escutando, né? Eu estou te tocando, mas eu não estou te sentindo. Às vezes, a gente cria barreiras, muros, Existências. por conta de uma proteção. O que é que nos impede de estar presente, de ser tocado, de ser atravessado? Muitas vezes é um medo de sentir. Sentir o que quer que seja. Porque socialmente foi construído, ao longo desses tempos, né, todos, que sentir é perigoso. Né? As emoções metem medo, não é? As emoções ainda as metem muito. Porque as emoções emoções têm muito a ver com a precisam ser sensibilidade, com os evitadas. afetos. Se você está com medo, enfim, geralmente sentimentos que hoje são julgados como não nobres, como medo, raiva, insegurança, inveja, né? Não sei qual sentimento que daria quando eu estou me comparando com o outro, mas o nome, né? Porque às vezes me falta. São sentimentos ruins. Você é uma pessoa má porque você sentiu tal coisa, porque você está com medo, porque... E, na realidade, enquanto educadores do sentir, né, eu e o Vitor, a gente tenta orientar mesmo, né, fazer aí uma psicoeducação, como chama no Brasil, e aqui em Portugal é literacia, não é isso? Literacia emocional. Literacia. Eu sempre erro aí a pronúncia. Uma literacia emocional de que os sentimentos, as emoções não são bons nem ruins. Eles apenas são o que são. Eu costumo dizer que são recursos da vida e para a vida, não é? Mas estava-te a ouvir, Vilana, e estava aqui a pensar se, por um lado, nós temos que nos abrir, às vezes também temos que fechar. Há coisas que nós devemos deixar entrar, há coisas que nós não devemos deixar entrar, não é? Há coisas que é para ficar à porta, para não nos confundirmos, para percebermos o que é nosso e o que é do outro. Como é que vocês articulam isso na tua perspectiva, na tua sensibilidade, na tua experiência? Como é que tu vês isto? Esta questão porque o contacto, a abertura também implica estes dois movimentos e não quer dizer que seja patológico necessariamente. Não é? Há coisas que eu me devo fechar, há coisas que eu não me devo deixar entrar, não é? E isso não é deixar de estar em contacto com os meus sentimentos. É colocar limites em relação às coisas externas ou às coisas que são do outro. Porque eu entrei em contacto comigo, eu percebi o que me faz bem e o que é que não me faz bem, não é? Desconforto, por exemplo. Teve uma Desconforto. sensação de desconforto. Não estou Incômodo, bem nesse ambiente, nesse lugar, nessa relação, né? Ontem eu estava até lendo algo sobre isso. Não é que nós devemos persistir em relacionamentos tóxicos, né? Não é isso. Mas, em algum momento, a gente vai se afastar por uma questão de proteção. E aí eu vou voltar aqui a um ponto muito importante, né? Quando foi que nós nos distanciamos desse respeito ao que sentimos, né? A partir ali da Idade Média, a sociedade ocidental desenvolveu-se como cultura patriarcal. E aí, o que isso quer dizer? Que os valores como poder, autoridade, força, lógica e intelectualidade passaram a dominar e prevalecer as relações humanas. Ou seja, se sobrepor, ter de alguma forma mais importância do que outras dimensões humanas. E, em contrapartida, outros aspectos da nossa experiência, da humanidade, da realidade mesmo, como o amor, os sentimentos, a intuição, a receptividade, a sensibilidade, foram negligenciados.
Então, às vezes, Vitor, isso é a partir do que chega para mim, do que eu fui construindo, e também muito da minha história e o que me transformou, enfim, hoje aqui servindo como psicoterapeuta. Nós não fomos orientados e educados para respeitar e validar e legitimar todas as nossas dimensões. Houve em algum momento da história, com a questão de nossa cidade, né, inclusive de progresso, essa exacerbação do racional, do controle, inclusive para a gente poder se desenvolver, né? Foi preciso, foi algo que aconteceu na história, mas de acordo com o tempo isso foi passando, muitas coisas que são constituintes da nossa humanidade foram sendo negligenciadas. Uma delas é o sentir, as emoções, esse estado mais de repouso, de poder pausar, de poder integrar as coisas, né? Não é de agora, mas eu acho que agora, nesse tempo atual, temos vivido uma total desumanização, né? Um total estado de desenraizamento, porque não nos é mais permitido estar nesse lugar, né? Eu costumo, muitos denominam como o feminino, né, e o masculino, que a gente separa, mas isso são complementares, eles são complementares. São dimensões internas, não é? Para as pessoas também saberem, não é? Dentro de cada homem há uma dimensão e de cada mulher há uma dimensão masculina e feminina. E poderíamos ir por aí, na psicanálise fala-se, não é a mesma coisa, mas, por exemplo, para dar uma ideia, ou nas psicoterapias psicodinâmicas, fala-se na função materna e paterna, que não é exclusivo quer do pai ou da mãe, podem ser dos dois, não é? Tal como as dimensões masculina e feminina não são exclusivos de um e do outro. Um e outro têm estas várias dimensões e funções, não é? Nesse processo todo, a gente foi, enquanto sociedade, naturalizando, né, o desrespeito, a não legitimação disso que é constituinte, né? E quando você me pergunta assim, Vilânia, quando perdemos essa possibilidade de ser afetado, de se afetar pelo mundo, pelas coisas, pelas pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente nasce assim, neutrinho, né? Com essa capacidade de expressão, de espontaneidade, de trazer à tona aquilo que a gente está sendo mobilizado. E durante o nosso período de desenvolvimento, as experiências que a gente vai vivendo, os nomes que vão dando àquilo que a gente vai sentindo, vai nos corregulando. Né? E as sociedades antes de nós, meus antepassados, os seus, né? Enfim, foram uma sociedade muito voltada para o cuidado fisiológico, né? E o cuidado afetivo, já por influências e contextualizado a partir desse fundo que desrespeitou, desqualificou a condição afetiva do humano, né? Não foi dando, olhando e investindo nisso. Então, assim, olhou, mas não viu, né? Tocou, mas não sentiu. Não, em geral, isso aconteceu bastante. E a gente foi aprendendo que evitar o sentimento, evitar as emoções desagradáveis, por exemplo, era o que tinha que ser feito, né? Isso foi nos desligando. Fomos nos desligando, fomos nos desconectando de nós, desse corpo, né? De tudo que está aqui presente, que também é racional, que também é fazer, que também é planejamento, que também é ação. Mas não é só. Mas não é só. Para que eu aja, para que eu faça, para que eu planeje, eu preciso de um sentido. E o sentido nos é dado através disso, dessas afetações, desse sentimento. É esse lugar em nós que é a porta de entrada para a nossa lucidez. Inclusive, uma lucidez que nos permite fazer escolhas. Inclusive, do se proteger, do se recolher, do ir, do vir, do se retirar,
né? Geralmente, esse processo de constituição de si, se tudo correr bem, não, eu estou falando quando não corre, né? Deixa marcas. Deixa, como é que se diz? Feridinhas no meio do caminho, feridonas também, né? Porque se eu sou uma criança que não sei o que eu estou sentindo, que eu não sei o nome disso que está acontecendo comigo, se eu tenho uma necessidade, mas eu não sei nomear, eu preciso de um outro que me corredore. Recorrentemente, não é? Recorrentemente. Que me nomeie, que dê nome, que diga, olha, isso é fome, ou não, isso é dor, ou não, tá com cólica, tá triste, enfim, tá com medo, né? Então, nós precisamos de um outro que nos olhe, que nos institua, que nos ame, que nos acolha, que nos cuide, que nos respeite, que nos legitime, para que a gente um dia possa fazer isso conosco mesmo. E aí, eu falando isso, eu já pensei assim, nossa, eu não vivi nada disso. Será que eu ainda tenho jeito? Tem. Porque se isso não foi constituído em algum momento, pode ser reconstituído. Né? Em relações, claro, saudáveis, que lhe acolham, que lhe respeite, né? Que lhe novas relações, como diria o Coimbra de Matos, grande psicanalista português. Uma nova relação. Uma nova relação, como diria Coimbra de Matos, um grande psicanalista português. Estava-te a ouvir e estava a pensar precisamente a relação que ele fazia pensando no desenvolvimento era um pouco isso, era a pessoa precisa ter sido amada para desenvolver amor próprio para poder vir a amar alguém. Claro que em alguns percursos isto pode-se perder, a pessoa pode não ter sido suficientemente amada, mas pode acontecer que mais à frente situações de vida, outras relações, possam de algum modo colmatar novas relações, novos modos de colmatar isso que esteve ali em falta, não é? E digo mais, se possivelmente tivermos experiências, né, nesse sentido, dessa não receptividade, desse não acolhimento, dessa distorção, dessa não corregulação, né, da invalidação daquilo que você está sentindo, seja o sentimento que for, né, raiva, o que for, até porque socialmente os sentimentos são julgados, né, enfim, possivelmente e dificilmente a gente vai conseguir acessá-lo sem uma ajuda de outro, né? Sem uma ajuda de alguém que valide o que a gente sente, que dê nome. Porque, no geral, eu não vivi esse processo de saber o que eu estou sentindo e de acolher. Geralmente a gente escutou, não chore, engula o choro, isso é bobeira. Deixa isso para lá. Isso passa. Isso passa, daqui a pouco isso passa, né? Recorrentemente não foi havendo espaço para essas emoções, para esses sentimentos desagradáveis, não é? Então, olha, como resgatar essa sensibilidade que, entretanto, se foi perdendo? Como é que nós podemos resgatar? Como é que nós podemos recuperar? Como é que podemos reconstituir ou construir algo que teve ali as bases muito frágeis, não é? Para onde é que podemos ir? Eu parto do pressuposto, né, assim como a gestalterapia também, que nós somos seres capazes de nos autorregular e capazes de ir de encontro, né, àquilo que é importante e que faz sentido para nós. Tanto em relação, como na relação conosco mesmo, como em relação com os outros, enfim. E a gente tem toda essa capacidade de ir se reinventando, se ajustando, como se fosse assim uma dança, né? Que a gente vai fazendo, se estivermos abertos para viver essas experiências, seja de dor, seja de alegria, seja de tristeza, porque a gente parte do pressuposto que nada é permanente também, né? Como as emoções... O princípio da impermanência, tudo muda. Cumprem o seu propósito, ela vem para te comunicar algo,
tem um sentido dela estar ali, dela ter vindo a partir daquele encontro, daquele contato. Mas, como você estava dizendo, como que a gente resgata isso? Como que a gente resgata essa possibilidade da gente estar em contato de forma direta com essas coisas, sem distorções, né? Provocada por imagens mentais de si mesma, que, a partir dessas experiências que a gente foi vivendo, a gente vai significando. Por exemplo, o que eu sinto não é importante, a partir dessas experiências, né? Os meus sentimentos não são importantes. Não valem. Não valem. É mesmo melhor eu não partilhar. Ou seja, isso tudo nos leva para um lugar de embotamento, de fechamento, né? E como a gente está falando de corpo, mente e espírito tudo junto, isso nos leva também para um fechamento do nosso coração, da nossa disponibilidade, né? De confiar no outro. A gente passa a ficar desconfiado e sempre aqui eu devo, aqui eu não devo, onde eu devo, não devo. E tudo que a gente vai vivendo pode estar sendo atravessado por essas imagens. Tipo, o outro olhou assim para mim, deve ser porque ele não me acha importante, né? E a gente vai fazendo essas construções, assim. E é super importante ter um espaço ou poder, de algum modo, expressar essas afetações, como eu estou sendo tocado por isso, né? E a Bia fala muito de só exteriorizar, às vezes, eu ir para uma conversa com um amigo e dizer, olha, está acontecendo isso. É muito bom. É muito bom porque é um deságuo, né? A gente deságua ali aquilo que está... Mas não é suficiente. Desabafei, pronto. Vou para o salão de beleza, aí desaguei tudo ali. Briguei com a minha mãe, com meu esposo, né? Igual a metralhadora. É ótimo. É o primeiro passo, né? Mas não é suficiente para ressignificar essas imagens mentais construídas de si mesmo, que às vezes são elas que estão bloqueando a nossa percepção e a nossa sensibilidade da realidade, né? Por isso que muitas vezes a gente diz assim, poxa, tu falou isso, eu me senti isso, eu me senti assim, tu quis fazer isso comigo? E a pessoa diz, não. Por quê? Porque isso lhe atravessou na sua história, no seu enredo. Impossíveis coisas que podem estar aí cristalizadas, em aberto. A gente, em Gestalt terapia, trabalha muito com esse conceito de Gestalt aberto e Gestalt fechado, né? E em terapia, em processo, nós estamos sempre tentando estar atento a essas situações inacabadas. Ok. Se calhar... modo geral, se calhar aproveitava, para quem não está tão familiarizado, que pudesse falar um bocadinho disso. O que é Gestalt aberta e o que é Gestalt fechada? E o que é que vocês entendem por uma Gestalt? Eu estou a dizer isto porque muitas pessoas que estão a ver e ouvir não estão tão familiarizados, não é? Essa ideia das situações inacabadas é muito importante, as pessoas em outras abordagens vão falando, mas vocês trabalham muito isso, não é? O que é isto de uma Gestalt aberta, de uma Gestalt fechada? Bom, eu acho que Pouco foi isso possível. Que eu sei que é um contexto, que é um conceito vem todo base. um conceito, né? Como surgir? Do self, do como o contato é estabelecido, mas assim, em resumo, como somos seres de relações e quando a gente entra em contato com o mundo, com outra pessoa, a gente vai de algum modo ser afetado, friccionado, vem uma sensação, vem um frio na barriga, uma coisa. Isso abre uma porta para aquele contato. É como se ficasse ali uma necessidade de fundo. Está ali uma necessidade no fundo. Vê alguma coisa, às vezes a gente precisa comunicar algo, Por quê? Porque como as emoções vêm, tem, né, o seu percurso, faz o seu pico até diminuir e enfim, você poder integrar aquilo, se você for parar para olhar para aquilo, né? Ressignificar, dar um sentido, porque que aquilo veio, então.
Da mesma forma nas relações, né? A gente inicia um contato e é suposto que a gente complete o ciclo e vá até o fim. E que aquela necessidade que emergiu a partir do contato que eu tive com esse outro, com uma situação, ela precisa de algum modo completar o seu ciclo. Isso é uma O que gestalt. acontece é que aí é fechar a gestalt, fechar o ciclo. Que fechar o ciclo é atingir, alcancei ali a minha necessidade que emergiu daquele momento, digeri, integrei, aprendi algo daquilo que aconteceu comigo e não fiquei cristalizado no meio do percurso. Tipo Segui, assim, dei seguimento. fui até tal ponto daquilo, mas as minhas imagens mentais, os meus bloqueios, cristalizações, enfim, um monte de coisa que está aqui, né? Vieram, me atravessaram também, e eu não consegui completar né? esse ciclo, essa gestalt que se abriu, que geralmente vem de uma necessidade, por exemplo. Agora eu estou com a necessidade de concluir aqui a minha mensagem, né? E deixar aqui minimamente algo, aprender com o Vitor aprender comigo, poder. Mas no meio do caminho eu posso ser interrompida por alguma coisa que vem. Que vem aqui, né? Ai, não estou conseguindo falar como eu gostaria, que são muitas vezes marcas dessas experiências que podem ter ficado lá em aberto e eu não fechei, eu concluí que eu sou incapaz de comunicar uma mensagem, por exemplo. Acho que esse exemplo se fez, né? Sim. Tipo, pode sim... Algo que interrompeu o ciclo. Algo interrompeu essa necessidade que emergiu de eu poder comunicar essa mensagem de uma forma X. E para que isso se feche, né? Nem se feche, né? Complete o seu ciclo, porque daqui a pouco, quando aqui terminar e eu já for para outra experiência na minha vida, vai ter outra necessidade. Né? Outra gestalt que se abre. Outra gestalt que se abre. Né? Então, eu preciso estar em contato comigo, intra, né? Que nem é comigo, é intrapsíquico, consciente da minha história, dos meus enredos, do meu território interno, no sentido de poder habitá-lo com conforto, saber de mim, né? Do que me afeta, do que são minhas limitações, do que possivelmente são minhas potencialidades, para que eu consiga completar esse ciclo, essa gestalt, essa necessidade, e ir até o fim, né? Vamos assim dizer. Ficou mais ou menos claro? Muito bem. Bem claro, bem claro. Isto a propósito da... contato tem uma necessidade. Como? Em todo contato que é estabelecido, há uma necessidade a ser atingida, alcançada, né? E às vezes a gente não consegue completar. De forma assim, mais simples falando, seria isso que a gente não consegue terminar. Ficou ali, inacabada, não consegui completar o ciclo daquela necessidade. E às vezes a gente nem consegue também satisfazer. E há coisas que ficam em aberto. A questão é quando fica muita coisa inacabada, não é? Muita coisa em aberto, porque nós não conseguimos também fechar tudo, fechar todas as gestaltes, não é? Fechar todas as situações. Mas estavas isto veio a propósito do resgate da sensibilidade, não é? Do resgatar. Né? E se abrir para esses afetos, para que a gente possa olhar para isso, sentir, vivenciar, experimentar, encontrar um sentido ou ressignificar, né? Se for preciso, para que essa lucidez venha e a gente possa ir de encontro a atingir essa necessidade. Você estava falando antes sobre quando aquela relação, sobre quando aquele ambiente, sobre a gente escolhe se reservar ou não estar em contato por uma questão de proteção. Às vezes, isso diz de uma necessidade. Né? Eu tenho uma necessidade de ser ouvida, por exemplo, com respeito. E, de repente, eu estou me vendo num ambiente que isso não está sendo possível.
Isso quer dizer que eu não completei minha Gestalt? Porque eu não quero mais contar? Nem sempre. Às vezes eu preciso me recolher. Uhum. Porque eu preciso de espaço de fala e eu não estou tendo, por exemplo. Uhum. Uhum. Às vezes o próprio meio, não é? O próprio ambiente, o campo não permite que as necessidades se satisfaçam, não é? Que as gestaltes se fechem, não é? Peixe, que a gente complete, né, esse processo, esse ciclo, que a gente possa interar. Isso exige relacionamento. E aí era um dos outro ponto que eu ia trazer, né? Atualmente a gente está vivendo num campo, numa sociedade, num tempo atravessado por essa desumanização. E muitas vezes a gente não encontra isso nas relações. Tipo, esse espaço, esse tempo e esse espaço, esse cuidado, esse respeito para estar com o outro. Nós vivemos em correria, temos que dar conta de muitas coisas, é trabalho, é filho, é isso, é aquilo, é aquilo. Hoje em dia a gente vive o tempo da pressa, né? Quanto mais coisa na agenda, melhor, né? Assim, nossa, é ilusão, é essa ilusão, uma agenda preenchida quase sem espaço de ócio e de descanso, é quase como aquilo é que é vida, não é? Mas às tantas às vezes falta ali vida, não é? Falta ali. Nós estamos quase a terminar, mas ainda temos tempo, ainda temos tempo. Isto passa, quando as emoções são verdadeiramente conversáveis, Dilane, isto corre. Mas vamos a esse tema, ainda temos aqui algum tempo, esse tema tão importante do restabelecimento da humanidade perdida, não é? Esta questão da desumanização. Enfim, a tarefa é discriminar, nomear, acolher e compreender os sentimentos e as emoções, né? A partir daqui que a gente vai sendo afetado, né? Por quê? Porque eles nos direcionam num como agir, né? Se é se recolher, se é continuar, né? Enfim, eles também nos possibilitam com lucidez que a gente faça escolha, inclusive que a gente se responsabilize por aquilo que está acontecendo dentro de mim, que não é separado do que está fora, tá? Quando eu falo assim dentro, não é porque eu estou... Mas... Este ponto de contacto de intercâmbio, não é? Entre as pessoas, entre eu e o mundo, este espaço de fronteira, não é? E a fronteira para que se possa circular, para que possa haver intercâmbio, não é? Senão fecha-se muito. Mas eu ia te pedir para disseste aí um conjunto de passos, que os dissesses novamente, mais pausadamente. Disseste ressignificar, julgo eu. Quando somos afetados por algo, né? É exatamente. É importante a história lá da presença, no sentido de o que eu estou sentindo, né? E se conectar com esse corpo. Tá bom, tá ruim, tá... Deu aqui um embrulho, não, veio uma alegria, veio... E aos poucos, né, no encontro com isso ali, com o que está emergindo dos afetos, enfim, discriminar o que eu estou sentindo, né? Nomear o que eu estou sentindo. É raiva, é frustração, é medo, é alegria. E acolher, né, de todo modo, para que depois a gente possa compreender também, integrar esses sentimentos, né? Eles todos têm uma natureza passageira, não vão ficar para sempre. Vão nos visitar, né? Vão trazer a sua mensagem também, porque o sentir é mensageiro. Tem um sentido, tem um propósito dele ter aparecido, né? Por isso que eu disse lá no início que só externar não é suficiente, né? A gente precisa expressar. E expressar, né, num espaço acolhedor, enfim, um ambiente e um campo propício para isso. Que suspenda esses a priorizinhos, como eu falei lá, né? Raiva? Como assim você sente raiva da sua mãe? Né? Assim, ou inveja do irmão ou da irmã. Como assim? Inveja? É proibido. É proibido.
proibido, né? Já pensou você chegar num espaço terapêutico que você traz isso e o seu terapeuta? Ih, não, mas você tem raiva da sua mãe? Como assim? Complicado, né? Então, um espaço que não tem, que minimamente não traga esses pressupostos de que o sentir é perigoso, de que o sentimento, as emoções são perigosas e esse tipo de sentimento Só assim desagradável é fracassado. Só assim é que se pode elaborar, não é? Só acolhendo, só assim é que se pode elaborar. E atravessando, né? Atravessando no sentido. Às vezes, a gente procura um espaço terapêutico, inclusive, para poder sofrer. Para legitimar. Sem Legitimar esses... Sem ficar lá. Para poder sentir e perceber que há espaço para o sofrimento, mas se pode construir outro lugar, não é? É um lugar em conjunto, um lugar em relação, um lugar novo, não é? E fazer contato com essa própria dor, sem ficar... Quanto mais a gente não acessa isso, mais a gente pode ficar preso, aprisionado no sofrimento. Quanto mais a gente abre passagem para que isso nos atravesse, né? Através do nosso corpo, e cumpra o seu propósito, a sua mensagem, a gente encontra o sentido daquilo estar presente, mais fácil fica da gente acolher, ressignificar, dar sentido para o que eu estou sentindo, e mais ainda, humanizar-se. Deixar fluir. Vilani, isto está a ser incrível, esta nossa conversa. Eu acho que ficávamos aqui horas e horas a conversar. Já estamos aqui quase mesmo a terminar. Eu não sei se gostarias de deixar aqui uma mensagem final neste tema tão bonito e tão necessário que tu escolheste trazer, não é? O resgate da sensibilidade num mundo que se apresenta tão insensível, não é? E convém não esquecermos, até por tudo o que estamos a viver, convém não esquecermos desta luz da humanidade que nos habita, não é? Desta sensibilidade, não é? Desta necessidade de restabelecer a humanidade, não é? Eu às vezes costumo dizer que nós não somos humanos por natureza, nós tornamos-nos humanos. Às vezes esquecemos disto, é que nós temos que cuidar disto, sempre. Temos que estar sempre atentos. Força, Vilani. E que nós também não nascemos sabendo de tudo. Exatamente. Às vezes a gente traz essa ilusão de que a gente nasce sabendo amar. E não é assim. Não. Amar é aprender, né? A gente precisa empreitar, né, o processo de aprender a amar. E muitas vezes a gente recebe um amor distorcido. Então, eu gostei dessa, do empreitar. Como é que disseste? Empreitar, aprender a amar. É uma empreitada. Empreitar essa jornada de aprender a amar. Partindo desse pressuposto que eu trouxe, desse contexto, que não legitima o sentir, os afetos, né, isso me leva a crer, e não só, né, de tudo que eu venho estudando e tudo, que a maioria de nós mesmo não fomos ensinados a amar, né? Porque o amor não condiz, não combina com violência, com desrespeito, com não legitimação. Isso não é amor. Com falta de comunicação. Com falta de comunicação, né? Com satisfação apenas de necessidade fisiológica. O amor não é esse que vem, né, e só me alimenta fisiologicamente e vai embora. O amor é muito mais do que isso, né? E muitas das vezes a gente aprende esse amor distorcido, destoado do que verdadeiramente é. E é uma aprendizagem de desaprender, né? E eu acho que o processo terapêutico, ele nos convida a esse desaprender. O desaprender desses sentidos que a gente foi dando, dessas significações
que, claro, a gente precisa desse outro para que a gente, né, experimente a autoestima, a gente precisa que outro tenha nos estimado. E como foi que esse outro me estimou? E às vezes eu preciso empreitar a jornada de aprender a se amar, aprender sobre o amor, né? E aí eu queria terminar a minha fala com uma frase, né, que eu recortei aqui do livro da Bia, mas ela está parafraseando o Alberto Caeiro, e diz assim: o essencial é saber ver. Triste de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender, que é exatamente isso que eu estava fazendo agora. Desaprender para tornar a aprender de outro modo e de outro jeito. Um abraço muito grande, Vilani, foi muito rico e acho que ficou repleto de sensibilidade, que espero que as pessoas que nos possam estar a ver e ouvir possam ter sentido essa tua profundidade, essa tua sensibilidade no trabalho destas questões humanas e do olhar atento e da escuta que tu incutes nas coisas. Um abraço muito grande e até breve. Obrigada, Vitor. Até já em outros encontros. É verdade. Beijo. Tchauzinho.